Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje eu vou responder uma pergunta que foi direcionada por um grupo de pessoas. Várias pessoas me mandaram a mesma pergunta, não é? Jesus se casou com Maria de Madalena? Enfim, leram o livro de Dan Brown, né? Meus amigos, são de Goiás, Rio de Janeiro, 3 pessoas de Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Sergipe. Olá, o povo de Sergipe, né? São mais ou menos 10 pessoas, 11. 11 pessoas desses estados que eu falei. Meus amigos, é uma polêmica muito grande. A Igreja Católica Apostólica Romana tem uma posição, né? O protestantismo tem uma posição, embora com suas raízes aí, né? O espiritismo, tem gente que diz várias coisas. Não há relato que confirme que Jesus tenha se casado com Maria de Madalena. É uma ficção considerada, né, no livro de Dan Brown, autor norte-americano. Ficção, ele fala que é ficção e as pessoas tomam suas posições, acreditam no que preferem. Mas vamos fazer algumas considerações aqui. Primeiro, Maria de Madalena, ou melhor, Maria de Magdala, que era uma cidade na região da Palestina. É uma mulher que não era prostituta, por algumas pessoas que assim consideraram séculos atrás, que ela era, né, aquela que estava em adultério, mas diz apenas que Jesus, no livro sagrado, diz apenas que Jesus retirou dela 7 espíritos obsessores, 7 espíritos que estavam importunando a ela. Lembrando que nada é de graça, ela provavelmente em algum momento procurou baixar sua vibração, atraindo aqueles irmãos ali. Um caso obsessivo clássico. E a partir daquele momento, ela, entendendo o significado da reforma íntima, de mudar as suas ações, sua vibração, ela entrou para o corpo de discípulos de Jesus. Existem evangelhos chamados apócrifos, ou seja, não tem reconhecimento das religiões oficiais, mas tem reconhecimento dos pesquisadores, né? Então tem muita coisa sendo trabalhada nesse sentido aí. Inclusive tem um documento desse, de Nag Hammadi, que está extremamente danificado, mas que sugere que Jesus cumprimentou em dado momento Maria de Magdala com um beijo na boca. Mas é uma consideração, tá? Não tem nada formalizado, não tem nada concluído nesse mistério. Bom, Maria de Magdala era uma mulher à frente do seu tempo, não por iniciativa própria, talvez. É dito que ela tinha posses, ela tinha recursos, o que seria um problema para a mulher da época, mulher judia da época. Então ela já rompeu alguns paradigmas nesse sentido aí. Em outro sentido, era que ela foi a primeira pessoa a ver Jesus depois da crucificação. Por quê? Não seria uma ascendência moral? Que nem mesmo Pedro e os outros discípulos pareciam ter, porque a princípio eles próprios não reconhecem isso como verdade, eles duvidam dela. Mas, no entanto, ela estava lá na crucificação, foi a primeira pessoa a vê-lo após, né? E isso deve ser valorizado. É dito que Maria de Magdala era considerada como uma das principais discípulas de Jesus. E isso não é estranho ao comportamento do mestre. Ele era feminista. Ele colocava homens e mulheres no mesmo patamar. Ele foi o primeiro mestre espiritual a admitir mulheres no seu corpo de discípulos. Maria de Nazaré era outra. Maria de Betânia, as irmãs de Betânia, né? Marta e Maria também. Tanto que isso é retratado. Então há quem diga que o lugar da mulher é subalterno ao homem, use a Bíblia. Está completamente equivocado. Por favor, voltar ao Novo Testamento e estudar direito. Jesus ele tinha mulheres no seu corpo de estudos doutrinários, de boa nova. Então a gente tem aí
Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Maria de Betânia, Marta de Betânia, Joana de Cusa. É isso que eu estou falando agora, lembrando assim. E foram as mulheres que viram Jesus primeiro, acreditaram nele, sem falar que estavam com ele no pé da cruz no auge do sofrimento. Não podemos esquecer de João Evangelista, que estava lá também. Mas quem estava segurando ele? As mulheres, Maria de Nazaré, abraçada a ele naquele momento de sofrimento excruciante. Não interessa para nós, em termos de ensinamento do Cristo, se preocupar se Maria era casada ou não com Jesus. A gente tem que se preocupar com os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos, o exemplo de Maria de Magdala. É isso que eles esperam de nós. É isso que nos interessa, moralmente falando. É isso que vai nos fazer crescer moralmente falando. Mas Jesus poderia, em tese, ter casado? Poderia, por que não? Pessoas de posse. Jesus era muito pobre. E ele não era garoto, ele tinha aproximadamente 30 anos, 33, 35 anos, há quem fale em 40 anos. Já não era garoto. Não é garoto hoje em dia, no século XXI, há 2000 anos atrás, provavelmente nessa idade já deveria ter netos. As pessoas viviam menos, não é? Essa é a história. Mas vamos imaginar, por que ele não se casou com ninguém? Nessa hipótese, uma hipótese. Primeiro, ele não tinha posses para sustentar uma família. Isso era muito comum. Era um povo oprimido, não é? Ele não tinha casa, ele tinha trabalho, mas não tinha casa, não tinha condições de provar a família de alguma noiva que pudesse sustentar a sua esposa e os seus filhos. Família é uma missão espiritual que os judeus e tantos outros povos sempre valorizaram ao extremo. Judeu, iorubano, o povo, a etnia banto e suas denominações, os indígenas americanos, qualquer cultura, grego, enfim, sempre deram extremo valor à família como célula da sociedade, né? E como projeção para o futuro daquela sociedade, a continuidade da espécie. Então Jesus, não tendo essa possibilidade, não pôde encontrar uma noiva para sustentar. É uma hipótese minha. A segunda, que é o que as pessoas religiosas vão até acrescentar o que eu vou dizer. A segunda, não, que ele sabia da sua missão espiritual, né? Então ele não poderia se amarrar com uma família e tororó, parará, piriri. Tá bom, por que não? É válido, claro que é válido. Até porque pode ser verdade. Eu prefiro me apegar a essas duas linhas de raciocínio para entender que Jesus não casou. Primeiro, que não tinha dinheiro, e a segunda, pela sua missão espiritual. Né? Ele sabia, da ótica espírita, né? Ele sabia que ia ser perseguido, aqueles que falavam em seu nome, enfim. E o que é casamento, né? É ter uma companhia para as boas horas e horas difíceis. Jesus teve companhias excelentes da sua mãe, Maria de Magdala, João, Tiago, Pedro, todos, né? Com as suas limitações. Que casamento não tem limitação? Então, eu espero que eu esteja deixando satisfeito essas pessoas que escreveram para a gente com tanto carinho, com suas histórias, com suas perguntas, suas dúvidas, seus anseios. Jesus casou-se com Maria de Magdala? Sim, não? O que a história nos ensina? O que a tradição judaica nos assinala, conforme eu falei? Não é? Faz sentido a gente se preocupar com isso? Vamos nos preocupar mais com o que Jesus nos ensina até hoje, com o exemplo de Maria de Magdala, e assim a gente cresce. Se ele se casou ou não, na verdade, não importa tanto, porque os seus ensinamentos são independentes se ele era casado ou solteiro, e esses sim são o que nos importa. Espero que tenha gostado desse programa, né, dos apontamentos da tradição judaica,
que o Espiritismo fala, o que o bom senso fala. E convido aqueles que acham que a mulher é uma ajudadora do homem, inferior ao homem, e usam a Bíblia, a estudar a Bíblia e ver que Jesus era feminista, todos eram iguais, nenhum era mais do que o outro. E que Jesus teve sim várias discípulas que levaram a semente da Boa Nova mundo afora e continuam ajudando o Mestre fazendo isso. Até o próximo programa.